Como vimos anteriormente, a questão de preconceito contra a religião é simplesmente alguém que te ataca, a pessoa que é preconceituosa contra você, simplesmente porque ela não professa a mesma fé que você. Ela não acredita no mesmo Deus que você, ou nos mesmos deuses. Ela não acredita nos mesmos valores, nas mesmas crenças. Então ela simplesmente fala: como eu não concordo com você, eu me dou o direito de te agredir. Olha que ponto que chega o ser humano de achar que ele é melhor que o outro, que ele pode agredir o outro porque o outro não tem a mesma fé que ele, não segue a mesma religião que ele. Então ele agride o outro. Nós temos também a questão do preconceito contra deficientes. Gente, essa é uma questão que chega muito próximo da questão das empresas. Por que eu vou enfatizar isso? Porque nós temos uma legislação relacionada a isso. Tá? E olha bem, segundo levantamentos, nós temos aí que 10% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Ou seja, 20 milhões de pessoas, talvez um pouquinho mais, né? Porque isso é um levantamento um pouquinho mais antigo. Agora pensa, se nós temos 20 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, como que ainda há preconceito com relação a isso? Como que as pessoas ainda não aceitam os deficientes? Né? Isso afeta a autoestima dessa pessoa. Porque a deficiência, por exemplo, física, ela pode ser algo, né, que veio lá da infância, pode ter sido uma doença, pode ser um acidente, pode ser algo atual. Uma pessoa, um motoboy, trabalhando, fazendo o seu trabalho, sofre um acidente e tem que amputar um membro. Ele se torna um deficiente físico. Porque ele quis? Não foi porque ele quis. Mas ele se torna um deficiente. Aí as pessoas começam a julgar, a não aceitar, não valorizam essa pessoa, não dão oportunidade para essa pessoa, uma nova oportunidade de trabalho. Porque ele não vai conseguir fazer? Ou, às vezes, ele tem uma deficiência mental, um atraso, né? Às vezes, como é o caso da síndrome de Down, que a gente vai falar um pouquinho. Mas isso não quer dizer que ele seja retardado, que ele seja idiota. É um tongo, ele não consegue fazer nada. Por que eu vou contratar uma pessoa dessa? Que horror! Na minha empresa, jamais eu vou colocar uma pessoa dessa. Então, olha bem, o preconceito começa aí, porque as pessoas não aceitam. E nós temos que ir mais além. Nós sabemos na nossa história e na nossa essência, que essa é a parte feia da história, que as famílias antigamente não aceitavam o deficiente. As famílias escondiam. Se você tinha uma pessoa na família que tinha alguma doença mental ou uma doença física, né, uma deficiência física, o que eles faziam? Escondiam essa pessoa. Muitos, os que tinham um poder aquisitivo maior, mandavam essa pessoa para longe. Era como se essa pessoa não existisse. Olha que absurdo. Por quê? Porque era feio. Eu não quero que ninguém saiba que eu tenho um filho deficiente. Era feio, porque se eu sou perfeita, meus filhos são todos perfeitos. Os que são perfeitos eu mostrava. Os que não são, eu escondia. Ficava lá num canto, fechado. Né? Nós temos culturas mais fechadas com relação a isso. Nós temos cultura em que se uma criança nasce com alguma deficiência, ela é abandonada para morrer, a própria sorte. Tá? Nós temos algumas tribos que têm ainda essa tradição. E é complicado você mudar, porque eles não entendem e não aceitam o que não for perfeito aos olhos deles. Mas o que é perfeito? Aos meus olhos, às vezes não é perfeito aos seus. O que eu entendo como perfeição, e perfeição, se você pensar bem, não existe. Cada um é perfeito à sua maneira. E a minha maneira não quer dizer que seja a sua. Né? Cada um tem a sua forma, a sua maneira de andar, de falar, de vestir. A mesma coisa com relação ao tipo físico. Né? Se eu sou um deficiente físico, alguma coisa aconteceu e que causou isso. Mas isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior que alguém. Eu sou um ser humano como qualquer outro e eu mereço respeito. Eu tenho que ser respeitada. Então a discriminação é muito grande com relação a isso. Lugares que não se preocupam nem um pouco com os cadeirantes.
as escolas que não acolhem os alunos autistas, portadores de síndrome de Down, e outras questões também aí, não se preocupam com isso. Hoje nós temos uma legislação que obriga essas escolas, as instituições, as empresas a ter pelo menos uma cota, você entendeu? Um númerozinho pequenininho para atender essas pessoas. Mas se não fosse isso, elas não seriam incluídas, porque nem todas as pessoas abrem as portas para essas pessoas. Nem todas as empresas aceitam essas pessoas. Nossa, eu vou ter que gastar uma fortuna para colocar rampa de acessibilidade. Aff, ninguém merece. O que esse povo vem fazer aqui? Tem gente que fala isso. E você ouve, você vê e você fala, não é possível que as pessoas julguem os outros dessa forma. Que elas não consigam se colocar no lugar do outro. Quando a gente fala em preconceito aqui, a gente tem muito que lembrar de uma palavrinha, que é empatia. A empatia é extremamente importante, que é me colocar no lugar do outro. E se fosse você que tivesse essa síndrome, se fosse você que tivesse essa deficiência, você gostaria de ser tratado assim? Você gostaria de ser deixado de lado? Ou você gostaria de ter uma oportunidade de mostrar o seu valor, de mostrar que você é um profissional capacitado, que você pode ir muito além? A deficiência não impede as pessoas de fazerem as coisas. Tá? A não ser que seja uma deficiência muito grave, aquela que a pessoa está ali na cama, estado vegetativo, né? Que aí chegamos nesse nível que algumas doenças causam isso, ela vai poder fazer coisas assim, dentro das limitações dela. Quantos artistas a gente tem aí que pintam com os pés porque tem problemas nos membros superiores? Pintam com a boca. A gente tem aí na nossa história vários e vários momentos que você vê em jornais e revistas dessas pessoas que fazem atividades e mostram aí o seu talento para o mundo de uma forma diferente. Mas olha quão talentosos eles são. Um deficiente auditivo, ele pode muito bem trabalhar numa empresa que tem um barulho muito alto, porque enquanto o barulho incomoda uma pessoa ouvinte, para ele não incomoda nem um pouco. Ele pode mostrar todo o seu valor e ele fala, não, aqui eu posso me estabelecer, aqui eu posso mostrar que eu trabalho e que eu vou além. Um deficiente visual, eles são excelentes para digitar. Por quê? Porque eles decoram o teclado. Eles sabem a ordem das letras e eles conseguem digitar. Então tem muitas empresas que contratavam eles para trabalhar o quê? Nos call centers, porque eles precisam simplesmente digitar e abrir as páginas e tudo. Nossa, mas como eles vão fazer isso? Eles têm também como fazer isso, porque eles têm um fone que vai lendo para eles e aqui eles vão digitando e eles vão atendendo as pessoas. Ou seja, a questão de incluir. E a inclusão começa o quê? Por você. É você que tem que praticar a empatia, se colocar no lugar do outro e entender. Ele é uma pessoa como eu. E por isso merece respeito. Porque se eu quero respeito, ele também quer. Então nós temos ali, é assegurado por lei, que os deficientes possam estudar nas instituições de ensino, escolherem. Tem que haver uma porcentagem de empregos, tanto no setor público como privado, destinado a eles. Então, como eu falei, existe uma cota. Então, hoje é uma obrigatoriedade das empresas, dos setores, ter uma cota para esses deficientes, seja físicos ou mentais, independente de qual você acha que é mais adequado para a sua empresa. Mas é obrigatório. Porque se não houver isso, muitas empresas não contratam, justamente por preconceito. Então, mais do que uma lei que assegure que os deficientes tenham seus direitos, nós temos que preparar as pessoas e a sociedade como um todo para que isso se torne algo comum e não uma obrigatoriedade. Eu só contrato porque eu sou obrigada. Não, tem que ser algo que você fala assim, não, eu contrato porque eles são bons, porque eles são preparados, porque eles podem fazer tudo que o outro pode fazer, com as suas limitações, mas ele pode fazer. Tem que ser dessa forma e não algo imposto. Porque simplesmente impor algo, obrigar, não quer dizer que alguém entendeu e aprendeu algo com isso. Simplesmente eu estou fazendo porque eu sou obrigada. Então é isso que a gente tem que trabalhar muito nessa questão. Preconceito com a aparência. Esse daí é um dos pontos que nós temos visto muito na nossa sociedade. Tanto há anos atrás como ainda hoje. É muito grande isso, tá? Por quê? Porque ele está muito presente no mercado de trabalho.
O preconceito com a aparência, ele está diretamente ligado ao mercado de trabalho. A gente vê em outras situações do dia a dia, até da família, tem. Mas no mercado de trabalho é algo que está assim, ó, gritante. Por quê? Porque na hora de escolher o funcionário, eu peço uma foto para saber se ele condiz com o que eu espero dos funcionários da minha empresa. E eu não olho a capacitação profissional dele. Eu não olho a competência. Eu julgo ele no primeiro momento pela aparência. Por isso que das coisas que a gente sempre pontua é que na hora que você envia um currículo, você não pode enviar o quê? Uma foto. Não é obrigado a mandar uma foto. Justamente para evitar essas situações. Onde a pessoa é olhada pela sua aparência e não pela sua competência. E aqui, quando a gente busca um profissional no mercado de trabalho, ele tem que ser julgado pela sua competência, pelas suas características, e não pela sua aparência. Então, ó, pessoas gordas, né, por isso que até coloquei o termo gordofobia, que é o mais comum, são as que mais sofrem. Isso não quer dizer que não haja também preconceito contra magros, baixinhos, pessoas com tatuagem, ou uma característica física marcante, um nariz grande, ou uma orelha muito grande, testa, né? E aí vira até motivo de piada para muitas pessoas, né? Que a gente vai falar depois sobre isso. Então, assim, como destoa do comum, vira alvo. Então, gordofobia é só um termo que a gente usa, mas a ideia é preconceito com relação à aparência da pessoa. É não escolher alguém pela aparência que ela tem. Olha, na minha empresa, se tiver tatuagem aqui e aqui, não trabalha. Isso é preconceito. Por quê? O que a tatuagem vai influenciar na competência da pessoa? Não é a tatuagem que vai trabalhar, é a pessoa. Ele é simplesmente um profissional que tem tatuagem. Antes de ter a tatuagem, ele é um profissional. Então esquece a tatuagem e pensa nas características dele enquanto profissional. E isso vem muito tempo. Por quê? Porque a moda é um contexto que ajuda nesse sentido. Ele tem um peso muito grande. A indústria da moda, ela veio de uma forma tão implacável na sociedade que ela impôs regras e características de como as pessoas deveriam se vestir, de como as pessoas deveriam ser. Mais especificamente, como as pessoas deveriam ter determinada aparência, como as pessoas deveriam se parecer, qual é o visual. Então eles colocaram nas revistas, ao longo dos anos, o quê? Uma mulher magérrima, alta, um cabide ambulante, para exibir as roupas que foram desenhadas. Porque era um cabide humano, e não uma pessoa, era um cabide. Aí alguns, como é uma indústria que cresce, tem um peso, olha, entra toda a questão do capitalismo aí também. Uma indústria com tanto peso começou a ditar como você deveria se parecer, como você deveria ser. E não é assim. O que 30, 50 anos era considerado belo, uma pessoa mais cheinha, né? 100 anos, 200 anos, se você pegar as pinturas você vai encontrar a pessoa mais gordinha, era considerada sinônimo de quê? De saúde, sinônimo de riqueza. Por quê? Porque significava que ela não trabalhava o tempo inteiro, que ela não ficava ali no sol implacável, que ela não ficava nos intempéries do clima, sofrendo. Ela era uma pessoa que tinha uma vida mais tranquila, por isso que ela era mais cheinha. Então, ser mais encorpada era uma coisa legal, era bem visto na sociedade. Ser gordinho era bem visto na sociedade, porque significava que você era rico. Né? Ser gordinho era sinônimo de riqueza, saúde. Depois, com o tempo, a indústria da moda já mudou esse conceito. Ela falou que não, que ser gordo era feio, bonita eram as modelos, lindas, maravilhosas, e tinha que ser daquele jeito. E aí ela estabeleceu um novo padrão. Por que o novo padrão? Porque as pessoas acostumaram tanto a ver aquilo lá, que você achar que é bonito. E se é bonito, significa que todos têm que ser assim. Tá? E aí eu tenho aqui, eu gosto sempre de trazer alguns exemplos, esse aqui é um deles. Nós temos a Mari Goldfarb, tá? Que ela falou, na metade de 2019, o ano passado, ela falou assim que ela, hoje, em 2019, ela disse que aquele momento é que ela estava com a autoestima em alta. Por quê? Porque ela percebe, né, o quanto que ela sofria
com essa ditadura da beleza, porque ela era modelo, né? Ela era modelo. Então, ó, com frases como essa, ó, ditadura da magreza traz sofrimento, a gente começa a combater esse excesso, essa questão de forçar as pessoas a serem da maneira que elas não são. Então, quando você vê pessoas como ela, pessoas influentes, pessoas importantes, pessoas apresentadores, pessoas conhecidas na mídia, falarem isso, você começa a perceber o quanto que a ditadura da magreza está presente na nossa sociedade. Olha uma foto dela antigamente. Gente, olha como ela era. E nesse momento as pessoas falavam: nossa, como você tá linda, como você é maravilhosa, o que você faz para ter esse corpo? Como que eu faço para ter essa dieta? E aí vem a pergunta que ela mesma faz, né? Eu não me sentia bonita. Eu era bonita mesmo? Sério? Quando você olha essa foto, você acha que eu tô feliz? Você acha mesmo? Você quer ser minha amiga mesmo? Você acha que tá lindo, tá maravilhoso? E se a ditadura da magreza traz sofrimento, você não tá sozinho, ó. Você está sofrendo sozinho, mas as pessoas estão olhando para você falar como você tá linda. Mas você não tá se sentindo assim, porque foi imposto para você. E você não é feliz com essa imposição.